Olá, que bom que você está nessa jornada junto conosco. Agora eu compartilho com você mais uma das palavras que Jesus Cristo falou na cruz. Essa palavra se encontra em Mateus 27, a partir do versículo 45, que diz: A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Com essas palavras, Jesus Cristo torna vívida as palavras do salmista Davi, quando no Salmo 22 utiliza as mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Os inimigos de Davi estavam à sua volta. Eles ridicularizavam Davi e ele não tinha esperanças. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo Davi experimentando tudo isso, somente Jesus experimentou a intensidade do Salmo 22. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava no orfanato e eu ia junto com ela algumas vezes para brincar com as crianças lá daquele orfanato. Um dia eu brinquei com alguma daquelas crianças, a gente se divertiu bastante e, claro, o dia chegou ao final e eu tive que ir embora. Cheguei para aquela criança e disse: olha, tchau, estou indo para casa. Aquele amigo daquela tarde segurou forte no meu braço e disse: não me abandone, fica comigo, eu tenho medo de ficar só. Temos medo de ficar só, todos nós. Não nascemos, não fomos criados para a solidão. Olha que interessante. Em 2018, na Inglaterra, foi criada uma Secretaria da Solidão, porque o governo estava preocupado com a solidão e o abandono do povo daquele país. Mas isso não é só hoje, não é só o caso das crianças abandonadas, não é só o caso da Inglaterra. Nós não fomos criados para a solidão, para o abandono. No Gênesis, nós vemos Deus dizendo que não é bom que Adão fique só. Por isso ele faz uma companheira. Os espias de Moisés estavam acompanhados naquela jornada perigosa. O sábio diz: é melhor serem 2 do que 1, pois se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Os discípulos de Jesus sempre iam nas missões juntos. Mas na cruz, carregando os pecados dos escolhidos de Deus, Jesus Cristo estava só. O abandono de Jesus na cruz diz respeito a alguém que sentiu algo que nenhum ser humano foi capaz de experimentar. Ele sentiu a total remoção da graça comum de Deus. Ele sentiu a ausência completa da benevolência do Deus vivo na sua vida naquela cruz. Os céus anunciam a glória de Deus, mas naquela hora os céus estavam escuros como trevas, na hora santa que Jesus Cristo morreu e estava pregado na cruz. Naquela hora ele carregou o castigo no lugar dos escolhidos. Eu, você, nós escolhidos de Deus. Ele foi ferido por causa dos nossos erros e pecados. Ele foi moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que traz paz para mim e para você estava sobre ele, por causa das feridas dele. Eu e você podemos ser sarados pelo Senhor, diz o profeta Isaías. Ele carregou o nosso pecado e a graça de Deus o abandonou naquela hora amarga, porque a justiça precisava ser feita. Era necessário que ele morresse na cruz, porque assim Deus seria satisfeito, a justiça de Deus seria feita. Ora, ele fez isso para que você e eu não pudéssemos nos sentir sós, como está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os abandonará? Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus quem morreu. Assim diz Paulo. Ora, ele entende que Deus, em sua infinita graça, entregou o seu Filho. E por que ele entrega o seu Filho? Porque era necessário aquela dor amarga, aquele abandono. Porque Deus queria e quer nos justificar. Ele quer nos declarar justos, mas nenhum de nós seria capaz de carregar o peso do pecado sobre os nossos ombros. Foi Jesus Cristo quem morreu e mais, ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque muitas vezes nós somos entregues todos os dias à perseguição, como ovelhas indo ao matadouro. Mas a certeza que porque Jesus Cristo morreu e naquela hora foi abandonado porque carregava sobre si todos os pecados, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nós temos que ter convicção em nossas vidas que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer poderes e alturas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi abandonado para que eu e você jamais pudéssemos nos separar do amor de Deus. Isso se torna tão vívido nas nossas vidas que uma promessa escatológica é feita ao ouvir uma forte voz vinda do trono. Essa voz dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais viverá eternamente. Apocalipse 21, versículo 3. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Porque ele foi abandonado por carregar os pecados. Eu e você experimentaremos a presença eterna de Deus. Por toda a eternidade estaremos com o Senhor. Que Deus te abençoe e que essas promessas se tornem vívidas em seu coração, em sua história.